A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus queridos jovens, professores, lição tão abençoada, estamos já na reta final, lição de número 12, fé para crer na ressurreição de Cristo. Glória a Deus. É muito importante essa lição para nos trazer elementos e fundamentos apologéticos acerca da ressurreição de Cristo. Existem várias evidências, provas, testemunhas, que não tem como não acreditar. E o fato mais preponderante é a presença que nós sentimos que Ele está vivo. Ele está vivo. Eu quero iniciar a lição de hoje lendo um texto do Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 11. E era Maria Madalena e Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que dizia estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvários, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Meus irmãos, sabemos que, meus caros jovens, o primeiro ponto da lição vai tratar sobre as teorias, de filósofo alemão que coloca aí a questão de um mito, não aconteceu, ele narra aqui. O cerne da mensagem hoje pelos cristãos dos primeiros séculos era a ressurreição de Jesus Cristo. E eu acredito que precisa ser a mensagem pregada nos dias de hoje. E o primeiro ponto termina com o terceiro subponto, falando desse filósofo, teólogo alemão, que a ressurreição não é um fato histórico. E aí a gente cita o que ele está dizendo, não concordam com ele, porque aí a gente começa a citar textos, vários textos, várias citações bíblicas. A Bíblia prova, mas a história prova, a arqueologia prova. Então, as evidências, que é o segundo ponto, da ressurreição de Jesus é muito mais forte. É uma verdade que é fundamentada na Bíblia, a sua morte expiatória, como primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Então, ele ressuscitou ao terceiro dia, como lemos, as mulheres, como de costume, foram ao sepulcro e foram embalsamar, foram levar perfume, foram à procura de um Jesus morto. E o Jesus que estava lá no sepulcro de José da Arimateia. Um sepulcro emprestado. O senador pediu autorização e pegou o sepulcro de Jesus e colocou no seu próprio sepulcro. O corpo de Jesus e colocou no seu próprio sepulcro para cumprir o que disse Isaías, que ele ia ser sepultado dentre os ricos. E o senador fez isso. Colocou ele lá. Pois bem, quando a gente vê essa realidade, essa verdade, essa doutrina acerca da ressurreição, a gente pode ir para o fato histórico, que é o sepulcro que estava vazio, e o texto que lembro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 10. Pedro entra no sepulcro, e quando ele entra, ele vê o texto diz só os lençóis no chão.
perceba que ele não vê o corpo de Jesus ali. Então, a evidência é muito mais clara, é muito mais forte e é mais evidente a ressurreição de Cristo, porque a gente sabe que existe lá em Mateus 28:11, o texto diz que os judeus, alguns dos judeus, espalharam lá, os soldados romanos, a mentira, dizendo que roubaram o corpo do Senhor. Sim, mas se roubaram o corpo do Senhor, aonde puseram? E se puseram, ele vai apodrecer. Porque a matéria tem tempo de validade, né? Então, essa teoria já é desfeita pela palavra. A evidência é muito clara, porque após a crucificação, eles ficaram arrasados, desiludidos. Foram para outro caminho, voltaram para suas casas, foram errantes no caminho de Emaús, como diz Lucas, quando ele fala dos caminhos de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 13, quando eles já voltavam, eles iam se distanciando de Jerusalém, e eles estavam conversando naquela lamúria, naquela tristeza, e de repente há uma evidência, há uma pessoa que entra no meio da conversa e pergunta: o que é que está acontecendo? Isso é para você peregrino. Porventura é esse peregrino que não sabe da última informação, que o tal do Jesus, que era um profeta e tal, e a gente achava que ele era a esperança, ele morreu e já é o terceiro dia. E ele estava falando com Jesus. E aí Jesus se apresenta para ele de forma que mostra para ele a evidência que ele está vivo, né? E eles, logo mais eles dizem assim: porventura o nosso coração não ardia quando ele falava conosco. Que a presença de Jesus marca, vivifica a alma e traz vitalidade para as pessoas, traz vida, porque Jesus diz lá em João capítulo 10, eu sou vida e vida com abundância. Então a evidência é clara na ressurreição de Jesus, evidência dos evangelhos, evidências circunstanciais, né? A gente sabe disso, e aí a gente entende que houve uma procura no domingo de manhã das mulheres para embalsamar, e encontra lá a evidência clara. O sepulcro foi selado, guardado por soldados romanos. Os líderes religiosos tiveram essa preocupação para que não roubasse o corpo de Cristo, mas foi de balde, por razão que as mulheres foram lá, a pedra já estava removida e o próprio Senhor estava lá, disse: não tem mais, vá para a Judéia, diga aos meninos lá, diga aos meus amigos, meus discípulos, que vá para a Galiléia lá, e a gente se encontra lá em Jerusalém, porque eu vou falar com vocês. E aí Jesus ainda aparece a Pedro, Jesus ainda tem uma janta preparada na região de Tiberíades, no mar da Galiléia, ou seja, Jesus passou ainda vários dias na terra depois de ressuscitar para comprovar e aprovar que ele vive e vive para sempre. A natureza da ressurreição de Jesus foi uma ressurreição literal. Ele ressuscitou. E ele prova isso em Lucas 24, 39, quando ele, numa reunião com os discípulos, coloca o dedo na minha mão, Tomé. Ou seja, mostrou que ele ressuscitou de forma corporal. É isso? De forma corporal. Os discípulos no caminho de Emaús, perceba, Jesus estava no meio dele. A ressurreição de Jesus foi uma ressurreição diferente de todas as outras narradas nas Escrituras, pois ele é o Deus que se fez carne, João 1,14, o que morreu por nossas transgressões, Romanos 4,25, ressuscitou para a nossa justificação, no mesmo texto de Romanos 4,25. Então, ele entregou a sua vida, ele ressuscitou, glória a Deus, e um dia
ele vem nos arrebatar. Então, cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele é a cabeça da igreja, Colossenses 1,18. Entretanto, se alguém está determinado em não crer, nenhum argumento convencerá, mas o Espírito é o que nos convence e continua ativo no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. A arqueologia prova a ressurreição de Jesus, os fatos. Quanto a fatos, não há argumento. A história é contada e há um divisor de água antes de Cristo, depois de Cristo. A história prova, precisa-se entender isso. Houve testemunhas, alguém viu, e a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela está recheada de textos que nos afirma, que nos garante que Jesus está vivo. E aí a gente sabe que muitos céticos, muitos que cegaram-se os seus entendimentos, não querem crer. Aí é muito difícil, porque quando a pessoa não quer crer na ressurreição de Cristo, só o Espírito Santo, porque a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a pedra, a penha, e muitas vezes o ser humano, ele não crê num óbvio, ele não crê em algo tão concreto, tão real. Jesus é tão real, a natureza mostra o poder do Criador. Os irmãos sabem que na crucificação de Cristo houve um movimento da natureza, a lua, o sol, não deram luz, houve uma escuridão, ou seja, a própria natureza estava reconhecendo o seu Senhor. Se nós formos observarmos em tudo que olharmos, nós percebemos que existe uma ação. Deus, ele está entronizado e o Senhor, ele reina para todo sempre. Jesus está vivo e essa é a convicção. Não uma ideologia de igreja, não um pensamento filosófico de algum pai da igreja, de alguns teólogos da igreja. Não. Isso não é uma corrente filosófica, isso não é uma ideologia cristã. Não. Jesus vive. Ele ressuscitou. Ele palmilhou na terra, ele jantou com os discípulos, ele restituiu o ministério apostólico de Pedro, ele esteve no Mar da Galileia, ele esteve com Tomé, ele se encontrou com os discípulos lá em Jerusalém e partiu e foi levado ao céu na sua ascensão, como narra em Lucas no capítulo 1. Então, nós temos provas, nós temos evidência que Jesus vive e vive para todo sempre. Que Deus abençoe você, que Deus ajude, tenha uma boa aula, traga sempre os seus alunos a pensar, a refletir no mundo tão cheio de descrença, no mundo cheio de confusão, de ideologia, pensamentos pós-modernos, do ateísmo aberto, no mundo em que as pessoas estão cada vez mais se enchendo de uma ciência humanista, de uma ciência que tira o direcionamento de Deus e coloca o homem no centro de tudo, o homem como o cabeça, mas a gente crê na palavra de Deus. A Bíblia é fiel à palavra. A Bíblia é poderosa, é inerrante. Ela nos conduz a Cristo e nos conduz a entender isso. Jesus ressuscitou. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.